Era uma noite sombria e enevoada na pequena vila de Larmouth. As ruas estavam silenciosas, apenas o uivo distante do vento cortava o ar, criando uma sensação de inquietude. Apenas uma pequena taverna chamada Lua Sangrenta ainda tinha luzes acesas. Lá dentro, os moradores se aqueciam e conversavam sobre os boatos sinistros que rondavam a região. O velho Zé era o contador de histórias local. Com seu ar misterioso e olhos brilhantes, ele prendia a atenção de todos com suas narrativas intrigantes. Naquela noite, ele parecia mais sombrio do que nunca, como se soubesse de algo terrível que os outros ignoravam. Aqui, nas colinas ao redor de Larmouth, começou Zé. Dizem que antigamente havia uma tribo indígena que adorava uma entidade sinistra, o Devorador de Almas. Os olhares dos presentes se encontraram em descrença e fascínio. Zé continuou, imerso em sua narrativa. A tribo sacrificava animais, e às vezes até mesmo humanos durante suas cerimônias. Isso invocou uma maldição terrível sobre a região. Uma maldição que se transformou em um monstro devorador de carne humana durante a lua cheia. Monstro? Perguntou o jovem com os olhos arregalados. Sim, um monstro, respondeu o velho Zé com um olhar sombrio. O lobisomem. Um arrepio percorreu a espinha de todos na taverna, mas Zé continuou a história sem mencionar diretamente a criatura. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na vila se tornou ainda mais tensa. Desaparecimentos misteriosos começaram a ocorrer e os corpos das vítimas foram encontrados mutilados nas redondezas da vila. O medo se espalhou como fogo e o toque do luar cheio trouxe uma aura de terror palpável. Um grupo de moradores valentes, liderado por Jonas, o filho do prefeito, decidiu investigar os acontecimentos sinistros. Eles percorreram as colinas, seguindo pistas sangrentas e pegadas estranhas. Mas à medida que a lua cheia se aproximava, a tensão dentro do grupo aumentava e a desconfiança se infiltrava entre eles. Uma noite, enquanto estavam perdidos em uma densa floresta, um dos membros do grupo desapareceu misteriosamente. Seus gritos ecoaram pelo bosque, mas antes que pudessem alcançá-lo, o som cessou abruptamente. As suspeitas começaram a recair sobre um dos membros mais reclusos do grupo, um homem chamado Thomas. Sussurros se espalharam pela vila e a paranoia se instalou. Jonas, o líder, confrontou Thomas, acusando-o de ser o lobisomem que assolava Larmouth. Enquanto o debate acalorado acontecia na taverna, a lua cheia brilhou no céu, lançando uma luz sinistra sobre a vila. O silêncio se abateu sobre todos quando perceberam que Thomas estava ausente. Temendo o pior, eles se dividiram para procurá-lo. Quando chegaram às colinas, encontraram Thomas perto de um riacho, ofegante e coberto de sangue. Eu não sou o lobisomem, ele balbuciou. Foi o próprio Jonas. Ele queria desviar a atenção de vocês para mim. Ele é o verdadeiro monstro. As palavras de Thomas caíram como uma lâmina gelada no coração de todos. Mas antes que pudessem processar a revelação, Jonas emergiu das sombras, um sorriso sádico nos lábios. Eu fiz isso por poder, confessou ele. A lenda do lobisomem criou medo em todos vocês, e com medo eu poderia controlá-los. Mas não se preocupem, meus amigos. Vocês não precisam mais temer o lobisomem, pois eu sou o verdadeiro terror que caminha entre vocês. A verdade aterrorizante desencadeou uma fúria assassina nos moradores de Larmouth. Com as mãos trêmulas e corações acelerados, eles enfrentaram o monstro que se revelou ser Jonas, o líder que jurava protegê-los. O embate culminou em uma cena sangrenta e terrível, onde a própria escuridão parecia se regozijar com o caos. Quando finalmente tudo terminou, a vila estava mergulhada em choque e luto. O terror que todos sentiram não foi o da lenda do lobisomem, mas sim o da traição e crueldade humana. O devorador de almas era o próprio coração sombrio e egoísta dos homens. E assim, Larmouth permaneceu assombrada por essa história macabra, uma lembrança constante de que os verdadeiros monstros nem sempre são aqueles que se escondem sob a luz da lua, mas sim aqueles que caminham entre nós, escondidos sob uma máscara de humanidade. A vila nunca mais seria a mesma, e os eventos traumáticos daquela noite sombria se tornaram uma história de horror
para assombrar as gerações futuras.